Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel, cumprimentar a todos que me antecederam na figura da nossa queridíssima deputada Tia Ju, que de forma brilhante me preside, a mim e a outros companheiros na Comissão da Criança, da Juventude e do Idoso, dar as boas-vindas ao nosso companheiro Osório, que retorne a essa casa para desbravar outros caminhos. Muito boa sorte em todos os desafios. E eu queria, na verdade, dizer que o dia de hoje foi particularmente muito importante para esta casa e para o Estado do Rio de Janeiro. Como a deputada Tia Ju já disse, nós começamos o nosso dia numa sessão extraordinária em que nós tivemos a oportunidade de, após um grande debate do Colégio de Líderes sobre a presidência do deputado Jorge Pisciani, decidir de forma unânime rejeitar a proposta que veio do Executivo para o término de algumas autarquias e fundações, dentre elas o término da Fundação Santa Cabrini, da FIA, da FUNARGE e de tantas outras fundações. E por que essa decisão foi tão importante? Essa decisão ela foi importante porque foi a possibilidade desse parlamento falar em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro, após ter recebido aqui, no final do ano passado, exatamente todas as representações e a presidência dessas fundações que externaram para todos os deputados que estavam presentes naquela reunião o que era verdadeiramente o custo dessas fundações. E nós não estamos aqui falando apenas de uma decisão matemática, uma decisão de receita líquida e de despesa. Nós estamos falando aqui efetivamente de custo-benefício, de uma política pública que quer trabalhar na ressocialização de um preso. Nós estamos falando aqui de uma política pública, como disse aqui a deputada Tia Ju, que quer ter como prioridade a criança e o adolescente, de uma política pública que tem, que tem uma atenção especial no âmbito da política pública municipal, aos conselhos tutelares e, lamentavelmente, a capital desse estado que faz uma Olimpíada não é capaz de fazer uma eleição para o conselho tutelar. Nós estamos falando aqui de uma fundação de cultura, nós estamos falando aqui de uma fundação como a CECIERJ, que tem a necessidade de fazer uma estatística e de fazer também alguns estudos específicos e ser um ponto estratégico para o governo do Estado. E quando eu analisava os dados que nos foram trazidos aqui no final do ano passado pelos representantes classistas e pelos presidentes dessas fundações, curiosamente, no final de semana, nós tivemos uma reportagem nos mostrando uma pesquisa que nos dava a seguinte indicação. É curioso, eu vejo aqui um dos nossos decanos, o deputado Conte Bittencourt, e é curioso que nós teremos aqui quase 2 dezenas de parlamentares candidatos nas eleições municipais. E eu, que sou uma cidadã carioca, e eu que tive aqui o reconhecimento majoritário dos meus 52 mil votos, basicamente na cidade do Rio de Janeiro, tive uma curiosidade de ler uma pesquisa que diz a seguinte pergunta: onde o Rio será mais jovem? Então, essa pesquisa nos mostra que nos próximos anos, precisamente daqui a 50 anos, hoje o Rio de Janeiro, 16%
dessa população é de idosos. Daqui a 50 anos, 36% dessa população, provavelmente eu não estarei mais aqui, porque já terei chegado ao centenário, mas daqui a 50 anos, 36% da população será composta de população idosa, com exceção das comunidades, onde haverá majoritariamente a população jovem. E aí, quando a gente ouve o presidente, o nosso querido economista Sérgio Bessman, que é o presidente do Instituto Pereira Passo, nós vamos verificar que será, sim, nas comunidades, a presença dos jovens, ao contrário dos bairros, onde há o maior investimento na política pública, da saúde, da educação, do lazer e da segurança, mas é na comunidade que vai estar o jovem. E o Bessman nos mostra com muita precisão que onde há mais escolaridade, a menor número de filhos. E talvez por isso nós possamos entender o aumento expressivo da gravidez da adolescência, e isso é um dado cruel, né? Claro que toda mulher é dona do seu corpo, claro que toda mulher tem que ter autonomia, se deseja ou não ter uma gravidez, mas a realidade de muitos adolescentes é uma gravidez que é uma adolescente sem recursos criando uma criança onde, né, uma outra família, onde uma mãe jovem cria, na verdade, duas crianças. Então, ele mostra com muita felicidade, com muita precisão essa pesquisa. E a política pública, ela vai ter que focar, ou seja, a exemplo do bairro de Copacabana, e eu tive a felicidade de ser titular da delegacia de Copacabana, que se estruturou cada vez mais para receber a população idosa, cada vez mais a política pública vai ter que pensar o bairro onde tem a população idosa, ter os centros de atendimento da população idosa, e os bairros onde nós nos encontrarmos a população jovem, focar nas políticas de educação, lazer, segurança e o mercado de trabalho. E aí hoje, diante dessa perspectiva, né, da dificuldade econômica, da política econômica e da dificuldade da reinserção no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aí algumas dificuldades nesse sentido. E a gente não pode esquecer, né, quando falamos ou quando pensamos na extinção da FIA, que é algo, uma névoa, né, que eu tenho certeza que é um daqueles momentos infelizes que vivenciamos ao receber essa iniciativa do Poder Executivo. Nós tivemos aqui a notícia de que a cada hora uma criança é vítima de uma violência sexual, né? Nós sabemos disso. O 180 é o Disque Mulher, o Disque 100, que é o Disque Criança, recebeu, somente no ano de 2015, 15.295 ligações e 9.368 ligações foram ligadas à violação feitas contra crianças e adolescentes. E 11% de 80 mil denúncias feitas em todo o país eram referentes ao estado do Rio de Janeiro. E quando a gente faz um cruzamento entre aquele que foi o cliente da FIA, aquele que era a criança vítima, e hoje, mais adiante, é o autor, o adolescente autor, nós vamos verificar, na verdade, que aquele que foi a vítima pode, sim, mais adiante, ser o adolescente infrator. Então, infeliz ideia essa de pensar um dia em extinguir as fundações, dentre elas a FIA. Já completando, senhora presidente, que eu sei que meu tempo se encerra, mas eu não queria deixar de dizer aqui que fiquei muito feliz
de votar aqui a favor do destaque trazido pelo deputado, outro nosso decano, o deputado Luiz Paulo, que falou da redução do incentivo fiscal feito no tocante à energia elétrica temporária necessária às Olimpíadas. Quero dizer que sou da base do governo, tenho orgulho de ser da base do governo. Acho que nós que somos da base do governo temos que estar aqui pronto para fazer a correção de rumos que se faz necessária, a correção fraterna, como dizia Santo Agostinho, e acho que nós temos, sim, que, a seu favor das Olimpíadas, acho que essa cidade ganha, acho que esse Estado ganhou com os vários eventos, mas muito boa hora, o deputado Luiz Paulo e o presidente trouxeram os trabalhos à ordem e, com muita felicidade, eu votei a favor da redução do incentivo fiscal, que trouxe para 85 milhões e não mais para 170 milhões o incentivo à energia temporária, energia elétrica temporária necessária às Olimpíadas. Obrigada, senhora presidente.